A nossa realidade hoje é de classificação indicativa, ou seja, como o próprio nome diz, é meramente uma informação indicativa aos pais do que contém a obra audiovisual. Então, quer dizer, isso é algo bastante diferente da censura, porque, em primeiro lugar, tem critérios claros, estabelecidos, determinados, enquanto a censura era algo dos critérios pessoais do censor. Na classificação indicativa, além dos critérios, nós temos um processo claro, um processo definido, um processo público à disposição do cidadão. O cidadão pode recorrer da classificação que não considerar justa ou adequada. E então, quer dizer, a grande diferença é que a classificação indicativa, além de prevista na Constituição, ela é uma criação democrática e a censura é uma criação arbitrária. A classificação indicativa trabalha basicamente com 3 critérios, que são a incidência nas obras audiovisuais de sexo, violência ou uso de drogas. A classificação é atribuída conforme a quantidade e a frequência e a intensidade desses indicadores, né? E aí se faz a classificação e se atribui a classificação indicativa, que varia de livre até 18 anos. Bem, por questão de princípios, né, e principalmente a questão de como foi instituída a classificação indicativa, evidentemente não existe possibilidade de censurar, de proibir. O que existe é se imaginar classificar determinada obra que ofenda minorias ou que, enfim, que estimule o preconceito. Essas obras são classificadas com uma classificação etária mais alta, que presume que aqueles adolescentes já tenham discernimento de observar efetivamente se aquela obra é adequada ou não, ou se ela efetivamente ou melhor, que tenham, reformulando, é melhor dizendo, eles já têm senso crítico para avaliar a obra, mas efetivamente não há possibilidade de censura ou de proibição. A internet, até pelo caráter, pelas características do meio, é um meio extremamente ágil, rápido, e seria absolutamente, tecnicamente impossível haver um controle prévio, né, de todas as publicações na internet. Recentemente o Ministério da Justiça abriu uma consulta pública, ou melhor, já concluiu essa consulta pública, com vistas a apresentar um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso. Esse projeto de lei visa a responsabilização civil, ou seja, a criação de um marco civil regulatório da internet. Na verdade, o que se fará será um controle a posteriori e se observará, ou melhor, se criarão penalidades e formas de responsabilizar civilmente aquelas pessoas que abusem do uso da internet. Não, isso não vai contra a liberdade de expressão, efetivamente, porque as pessoas devem ser responsáveis por aquilo que expressam. É basicamente uma regra fundamental do convívio social, né? Foram muitas participações, na verdade foi um processo bem intenso, bem rico, e efetivamente as pessoas se manifestaram acerca deste controle, como deve ser feito. E o interessante é que a participação é realmente muito diversa, assim, né? Houve desde participação de pessoas com doutorado em comunicações e pós-doutorado, até grupos de piratas na internet, né, que participaram e auxiliaram muito no debate. Os pontos que a classificação tem que avançar, eu acho que é efetivamente melhorar o nível de informação que presta. Hoje nós temos um símbolo, um conjunto de símbolos que é padronizado, que todas as obras devem utilizar, e isso é importante porque facilita a identificação, facilita o reconhecimento por parte das famílias, mas nós precisamos melhorar a informação, ou seja, qualificar essa informação. Nós precisamos não só dizer que determinada obra é não recomendável para menores de 14 anos, nós temos que dizer por que ela é não recomendável, ou seja, com poucas palavras dizer quais inadequações foram encontradas. Por exemplo,
por haver relação sexual ou por haver violência excessiva, enfim. Essas informações deveriam constar também além do símbolo. Essa é uma forma de melhorar. E outra coisa também seria melhorar a informação das famílias, ou seja, que as famílias entendam como é feita a classificação indicativa, qual é o propósito da classificação indicativa, para que assim possam usá-la e efetivamente proteger suas crianças e adolescentes de imagens ou de obras que podem ser nocivas à sua formação. É importante frisar que a classificação indicativa não proíbe nada. Quem deve proibir, quem deve impedir as crianças e adolescentes de ver determinada obra devem ser os próprios pais. A classificação indicativa é meramente uma informação que o Estado dá aos pais para que possam decidir com mais elementos. Acho que eu já dei todo o recado. Tudo bem, então. Tá bom? É só isso mesmo. Obrigado. De nada.